Minha esposa me traiu quando perdi meu emprego. Quando a confrontei, ela disse, sem hesitar, não vou desperdiçar minha vida esperando você voltar aos trilhos. Pedi o divórcio na mesma hora, e ela riu, achando que eu nunca teria coragem. Mas agora que tudo na vida dela desmoronou, que o amante sumiu e que ela perdeu tudo que achava garantido, ela apareceu na minha porta chorando, implorando por uma segunda chance. Tenho 33 anos, sou homem, e fui casado com Wendy, 34 anos, por 3 anos. Estávamos juntos há 6 no total. Tínhamos uma vida normal. As discussões que todo casal tem, dinheiro, tarefas, visitas da família, mas nada sério. Estávamos planejando ter um bebê e também economizando para comprar nossa primeira casa. O plano era engravidar este ano e comprar uma casa nos próximos 2 anos, para que o bebê tivesse espaço para brincar e crescer. Tudo estava indo conforme o planejado. Fizemos exames, estávamos comendo bem, nos exercitando, tomando suplementos, fazendo tudo para conceber um bebê saudável. Então, de repente, soube que minha empresa tinha sido adquirida por uma concorrente e quase todos os funcionários foram demitidos. Eu trabalhava em uma startup de tecnologia como líder de projeto em gestão intermediária, em um produto de software como serviço. Não era nenhuma grande empresa do Vale do Silício, mas me pagava bem e me fazia sentir estável. Meu salário nos garantia uma vida confortável, com financiamento de 2 carros, economias para casa, algumas viagens por ano e comer fora quando quiséssemos. Nada luxuoso, mas vivíamos bem e dinheiro nunca foi preocupação. Quando o aviso da demissão chegou, eu sinceramente achei que arrumaria algo novo em poucas semanas. Todo mundo dizia o mesmo, você vai encontrar algo rápido, cara, gente de tecnologia está sempre em demanda. Não nessa economia e nem em toda a cidade. Moramos a cerca de 100 km de Casper City. Aqui, a maioria das empresas é formada por startups que dão suporte para empresas maiores. Isso foi no início de 2023, quando a onda da inteligência artificial começou e o mercado de trabalho desabou. Quase todas as empresas de tecnologia congelaram contratações. As que estavam contratando queriam pagar metade do que eu ganhava pelo mesmo trabalho. Não sei qual estigma as empresas colocam nos funcionários demitidos. Acham que não somos bons o suficiente. Eu devo ter enviado mais de 100 currículos no primeiro mês. Recebi retorno de talvez 10. Desses, 2 entrevistas, ambas negativas. No começo, Wendy foi compreensiva. Disse, não se preocupe, vamos dar um jeito. Até brincou que talvez eu conseguisse algo remoto e finalmente pudéssemos nos mudar para algum lugar mais barato, talvez nas montanhas ou no campo. Era esperançoso, mas as contas não param só porque o salário para. Só a hipoteca já consumia grande parte das nossas economias. Tínhamos um fundo emergencial, mas as despesas começaram a aparecer sem fim. Logo estouramos os cartões de crédito, supermercado, contas de luz, prestação dos carros, todas aquelas pequenas coisas que somam muito. Estávamos acostumados a viver com 2 rendas boas. Comecei a cortar tudo. Cancelei serviços de streaming, pausei a academia e paramos de comer fora completamente. Wendy não gostou. Ela precisava de alguma normalidade e dizia, mas eu estou me matando no trabalho, eu preciso relaxar. Eu entendia que ela não queria abrir mão do estilo de vida, porque ela não perdeu o emprego. Eu perdi. Só que o meu emprego pagava pelos nossos luxos, e tivemos que abrir mão disso. Eu continuava mandando currículos sem parar. Os dias começaram a se misturar. Minha rotina era acordar, enviar currículos, adaptar cartas de apresentação, pesquisar vagas, repetir. Eu me sentia falando com o vazio. As rejeições viraram parte do meu dia. O pior era o silêncio das empresas que nem respondiam. Cada e-mail de obrigado pelo interesse, mas infelizmente ia corroendo um pouco mais. Comecei a sentir que talvez eu não fosse bom o suficiente, que já tinha chegado ao meu limite. Wendy tentava esconder, mas eu via que ela estava perdendo a paciência a partir do 2º mês. O jeito que suspirava quando eu falava de mais uma rejeição, ou quando perguntava e agora, qual é o plano, com aquele tom meio preocupado, meio frustrado. Ela trabalhava como recepcionista em uma pequena agência. Não era um emprego ruim, mas pagava pouco, mal cobria supermercado e contas básicas. Começou a pegar turnos extras, o que eu agradecia, mas isso também significava que ela ficava cada vez menos tempo em casa. Uma noite, tomamos a decisão mais difícil, decidimos não tentar ter um bebê agora. Foi devastador. Estávamos planejando isso há meses. Já tínhamos começado a fazer pequenas mudanças na casa, falado sobre nomes, olhando berços online. Agora tínhamos que pausar porque não podíamos ter uma criança sem condições financeiras. Não poderíamos trazer um filho ao mundo estando quebrados. Ela chorou. Disse que queria muito bebê e que, com a idade, poderia se tornar mais difícil mais tarde. E ela não estava errada. Ela chorou quando tomamos essa decisão e disse que eu deveria parar de ser exigente demais, que qualquer emprego era melhor do que nenhum. Eu me sentia como se fosse o motivo de nosso futuro ter sido colocado em pausa. Repetia para mim mesmo que era temporário e que logo eu viraria o jogo, mas semanas viraram meses. No 3º mês, o tom dela mudou completamente. Sempre que eu recusava um emprego que pagava muito menos ou exigia menos qualificação, ela revirava os olhos e dizia, quem está na chuva não escolhe o tempo.
No quarto mês, parei de ser exigente e comecei a me candidatar a qualquer coisa que pagasse o suficiente para sobreviver. Varejo, call centers, digitação de dados, qualquer vaga que aparecesse. Foi assim que acabei em vendas. Um amigo me disse que a empresa dele estava contratando representantes de contas para um produto de tecnologia. Parecia razoável no papel, salário base mais comissão e algum trabalho remoto. Eu me disse que seria temporário, só até conseguir voltar para a área de tecnologia. Deus, eu não estava preparado para o quanto eu ia odiar aquilo. Se você nunca trabalhou com vendas, é difícil explicar o quanto pode ser desmoralizante. Em tecnologia, mesmo quando algo dava errado, você estava resolvendo problemas. Havia estrutura e lógica. Em vendas, é só falar sem parar, correr atrás, persuadir e, na maioria das vezes, ser ignorado. Meu trabalho era ligar para pequenas empresas e vender softwares que elas não precisavam ou não podiam pagar. Fui contratado por quem entendia de tecnologia e tinha que abordar os executivos. Você passa 8 horas por dia discando números, lendo o mesmo roteiro, tentando soar animado enquanto as pessoas desligam na sua cara no meio da frase. Metade das vezes, elas nem deixam você terminar seu nome. Na outra metade, xingam você por ligar na hora do almoço. Passei a medir meus dias pela quantidade de rejeições. Um dia bom era quando alguém não gritava comigo. No começo, eu tentava me animar. É só temporário. Continue tentando. Pense positivo. Mas isso começa a consumir você. Ouvir 100 nãos por dia, especialmente quando você costumava gerenciar produtos e liderar equipes. Agora estava praticamente implorando para estranhos ouvirem por 30 segundos antes de desligarem. Eu saía do trabalho mentalmente exausto. O salário mal cobria as contas e a comissão era uma piada. Mesmo assim, continuei. Eu não tinha escolha. Nas primeiras semanas, o Andy não dizia muito. Só olhava para mim, com os ombros caídos e os olhos vermelhos de tanto encarar uma tela, e dizia, você parece cansado. Sim, eu estava. Cansado de engolir meu orgulho. Os pagamentos ajudavam um pouco, mas ainda estávamos afundados em dívidas. A hipoteca continuava pesando, os cartões de crédito estourados. Comecei a pagar apenas o mínimo para afastar os cobradores. Tudo em nossas vidas passou a ser sobre dinheiro. Cada escolha, cada discussão. Ela chegava em casa falando do dia, dos colegas, fofocas do escritório e jantares depois do trabalho. Eu tentava ouvir, mas por dentro eu estava desmoronando. Eu odiava meu emprego. Odiava acordar sabendo que teria mais um dia de sorrisos forçados e clientes rudes do outro lado da linha. E odiava sentir que ela me olhava de um jeito diferente agora. Começamos a discutir por coisas idiotas, comida, mercado, contas. Uma vez ela ficou brava porque comprei o sabão de lavar errado. Eu respondi que ela podia lavar a roupa se aquilo era tão importante. Ficamos 2 dias sem nos falar depois disso. Não era sobre o sabão, obviamente. Era sobre tudo o resto. O que realmente começou a nos quebrar não foi o dinheiro. Foi o silêncio. Paramos de conversar como antes. Ela chegava do trabalho, jantava na frente da televisão e ficava rolando o celular. Eu tentava puxar assunto. Como foi seu dia? E ela só respondia, normal. E acabava aí. Antes, a gente ria o tempo todo, tinha piadas internas, pequenos momentos. Agora a casa parecia silenciosa. Então ela começou a ficar até mais tarde no trabalho. No começo, disse que era porque estavam com pouco pessoal. Eu acreditei. Mas depois começou a ser dia sim, dia não. Depois, virou quase todo dia. Ela mandava mensagem dizendo, trabalhando até tarde, não me espere. Eu não queria ser aquele marido inseguro acusando a esposa sem provas. Então fiquei quieto. Mas me incomodava. Eu ficava sentado à noite olhando o relógio, me perguntando onde ela estava. Quando chegava, sempre era a mesma história, jantou com colegas, estavam relaxando, todo mundo da clínica foi. Eu assentia, dizia que tudo bem e fingia dormir. Comecei a notar outras coisas pequenas. Ela começou a se arrumar mais para trabalhar, usar mais maquiagem. Disse que só queria parecer mais apresentável. Talvez quisesse mesmo. Talvez eu estivesse paranoico. Mas quando você já está nervoso, tudo parece suspeito. Tivemos uma discussão sobre dinheiro, que ficou feia. Começou porque transferi parte das nossas economias para pagar o aluguel. Ela disse que eu devia ter falado com ela antes. Eu disse que fiz o que precisava para manter um teto sobre nossas cabeças. Então ela disse, estamos quebrados porque você não conseguiu um emprego melhor. Juro, essas palavras doeram mais do que qualquer coisa que ela já tinha dito. Eu fiquei parado, atônito. Eu estava me matando todos os dias, sofrendo em um trabalho que mal pagava as contas, e ela jogou isso na minha cara. Respondi que ela não tinha ideia do que era enviar centenas de currículos e ser ignorado. Ela disse que talvez eu não estivesse tentando o suficiente. Naquela noite, dormi no sofá. Na manhã seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café, ficou rolando o celular e nem falou comigo. Acho que isso doeu ainda mais. Desde então, fomos nos afastando. Ainda moramos juntos, mas não parece mais um casamento. Ela está sempre ocupada.
Eu, sempre cansado. Mal tocamos um no outro. A última vez que fizemos sexo foi há meses. Quando tentei falar sobre isso, ela disse, estou estressada. Estamos brigando o tempo todo. Não é exatamente romântico. Ela está certa. Estamos brigando o tempo todo, principalmente por causa de dinheiro. Sobre como tudo está diferente agora. Ela disse, não estaríamos assim se não estivéssemos quebrados. Eu estou tentando. Eu continuo me candidatando a vagas em tecnologia toda semana, mas não posso sair do meu emprego atual. Eu mal tenho tempo de fazer entrevistas porque meus turnos terminam tarde. Eu me sinto preso, como se cada dia fosse o mesmo ciclo de exaustão e ressentimento. Sinto falta da minha esposa, mas nem sei se ela sente minha falta. Como eu lido com essa situação? Tenho certeza de que muitos aqui já passaram ou estão passando por esse caos. Como enfrentar isso? Atualização. As coisas tomaram um rumo brusco depois de onde parei no meu último post. Na semana passada, algo aconteceu e tem consumido minha mente. Ela deixou o celular no balcão da cozinha enquanto estava no banho. Ele não parava de vibrar. Eu olhei. Era uma mensagem de um cara chamado Eric, do trabalho. Dizia, livre amanhã à noite. Eu não toquei no celular. Apenas fiquei olhando para a tela até ela apagar. Quando ela saiu do banho, não falei nada. Eu queria, mas não sabia como tocar no assunto sem parecer um marido ciumento e idiota. No dia seguinte, ela disse que ia sair para jantar com o pessoal do trabalho. Achei que talvez aquele tal Eric fosse só um colega organizando o jantar e confirmando quem podia ir. Enquanto minha carreira e tudo na minha vida estavam desmoronando, eu não queria ficar imaginando que meu casamento também estava em risco. Me joguei ainda mais no trabalho. Também arrumei outro emprego em um depósito, como supervisor de estoque. Pegava turnos à noite e nos fins de semana. Eu me dizia que, se conseguisse colocar a hipoteca em dia e derrubar os cartões de crédito, talvez pudéssemos respirar novamente. Meu dia começava às 6 da manhã e terminava à meia-noite. Trabalhar, comer, tomar banho, desabar na cama, repetir. O Andy mal percebia, ou se percebia, não dizia nada. Éramos dois fantasmas vivendo na mesma casa. Ela chegava cada vez mais tarde, às vezes depois de eu já estar dormindo. Nos raros dias em que eu estava de folga, ela arrumava alguma desculpa para sair, tarefas, tempo com as amigas ou ajudando a mãe. Eu queria acreditar nela, mas me sentia inquieto. Numa sexta-feira à noite, meu segundo emprego cancelou meu turno de última hora. Não contei para ela, queria fazer algo legal. Antes, eu costumava buscá-la com flores e ela adorava. Queria repetir isso e apareci no trabalho com uma rosa. Pensei em levá-la para jantar. Entrei e encontrei uma colega dela na recepção. A conversa que se seguiu foi muito estranha. Perguntei, onde está o Andy? Ela já saiu. Perguntei, o turno dela não termina às 19 horas? A recepcionista respondeu, não sei, não sou o gerente dela. Eu disse, mas vocês duas trabalham na recepção, como não sabe do turno dela? Ela me olhou e informou que o Andy havia sido promovida para um cargo administrativo 2 meses atrás. Eu fiquei tão sem graça que não falei nada e saí. Nem liguei para o Andy. Ela já tinha saído do trabalho, mas não estava em casa. Obviamente, estava em outro lugar. Comecei a investigar. Temos contas conjuntas, mas também cada um tem uma conta pessoal para gastos. A dela está vinculada ao nosso internet banking, mas ela quase não usa. Entrei e encontrei um depósito muito maior que o normal. Era um bônus que ela havia recebido com a promoção. E era grande. E ela escondeu de mim. Não só isso, ela tinha ganhado um aumento e agora ganhava 1,5 vezes o que ganhava antes. Mesmo assim, não ajudava com 1 centavo a mais. Agora ela ganhava o mesmo que eu. Ainda assim, a divisão das despesas continuava 70-30. Eu não sabia o que pensar. Ela vinha reclamando de estar quebrada, de como as coisas estavam apertadas. Me fazia sentir culpado sempre que eu dizia que precisávamos de dinheiro para gasolina ou supermercado. E lá estava ela, escondendo bônus e aumento. Também tinha transferido dinheiro da conta dela para outra poupança que eu nem sabia que existia. Estava construindo silenciosamente sua rota de fuga. Às 21h45, mandei mensagem perguntando que horas voltaria. Ela respondeu que estava fazendo turno duplo, cobrindo uma colega. A mentira estava exposta. Ela chegou pouco antes da meia-noite. Cabelo impecável, sem cara de cansada. Quando ela foi tomar banho, notei algo que nunca tinha visto antes, um colar novo, um pequeno pingente de prata. Não era algo que ela compraria para si mesma. Ela nunca ligou para joias. Quando saiu do banho, perguntei sobre o colar. Ela disse casualmente, foi uma das meninas do trabalho que me deu. O tom dela era casual demais. Não confrontei naquela noite. Queria juntar o máximo de provas possível. No dia seguinte, ela foi trabalhar e a recepcionista já tinha contado para todo mundo que eu tinha aparecido lá procurando por Wendy e que eu não fazia ideia de que ela tinha sido promovida. Naquela noite, ela voltou para casa furiosa, me perguntando por que eu não tinha ligado antes de aparecer lá e por que não avisei que iria. Contei a ela que eu sabia sobre o bônus e tinha visto o depósito. Ela nem sequer pareceu culpada.
Apenas revirou os olhos e disse: "E daí?" Eu ganhei. Não tenho que te reportar cada centavo. Eu disse que estávamos afundados em dívidas, que eu estava me matando de trabalhar enquanto ela mentia. Ela deu de ombros. Você é quem perdeu o emprego. Não vou sofrer para sempre por causa disso. Engoli todas as minhas emoções e perguntei se era o Eric. Eu mal consegui pronunciar o nome dele, minha garganta secou. Ela viu o impacto e respondeu: "Não vou desperdiçar minha vida esperando você voltar aos trilhos." Ela não negou. E isso significava que era verdade. Foi tão devastador que eu simplesmente fiquei entorpecido. Eu já estava no ponto mais baixo da minha vida, e agora isso. Ela tentou se justificar: "É frustrante chegar em casa e encontrar alguém sempre cansado e miserável. Eu também tenho direito a ter uma vida." Eu quase chorei dizendo que estava tentando consertar as coisas, que eu estava fazendo tudo o que podia. As lágrimas não eram para implorar, mas por pura impotência. Ela riu. Ela realmente riu e disse: "Então conserta mais rápido. Arruma um emprego melhor. Até lá, eu vou viver minha vida. Se tem problema com isso, sai e vai ganhar dinheiro." A arrogância dela me deixou enojado. Eu gritei: "Então eu mato meu corpo trabalhando 14 horas por dia, juntando tudo, e você sai se divertindo sem nenhum remorso." Em vez de se sentir culpada, ela gritou de volta: "E o que você vai fazer? Divorciar de mim? Tem dinheiro para isso? Consegue pagar um advogado?" Eu engoli meu orgulho. Ela estava certa. Eu não tenho condições de pagar um divórcio. Como um derrotado, peguei meu cobertor e fui para o outro quarto. Ela sorriu de canto, como quem diz que eu não tenho direito à autoestima quando estou quebrado. Desde então, estou procurando um advogado de divórcio e entendendo o processo. É realmente caro. Estou conversando com amigos e colegas que já passaram por isso e juntando o máximo de informações possível. Também parei de contribuir além do básico para a casa. Temos uma conta conjunta para as despesas domésticas. Antes, eu bancava 70% delas. Este mês, coloquei apenas metade do aluguel, contas, serviços e estou comendo só comida pronta. Ela perguntou quem ia pagar o restante. Eu respondi: "Você. Agora ganha o mesmo que eu." Ela mordeu a língua, bateu o pé e saiu. Também tirei minha parte das economias. Ela perdeu a cabeça, mas eu disse: "Eu não tenho mais o segundo emprego, e tenho que pagar o financiamento do carro." Também deixei claro que o financiamento do carro dela agora era responsabilidade dela. Obviamente, ela não reagiu bem. Agora metade do aluguel e das contas está nas mãos dela, o que significa que ela tem que pagar mais. Antes, a contribuição dela era só 30%. O financiamento e a comida dela eram por minha conta. Agora é 50-50. Estou economizando o que posso com o segundo emprego para contratar um advogado. Estou quebrado, mas não sem coragem. O divórcio é inevitável, cedo ou tarde. Enquanto isso, ela vive a vida dela sem culpa nenhuma. No fim de semana, eu estava me arrumando para o meu segundo emprego quando ouvi um carro buzinando lá fora. Ela se inclinou pela janela e disse: 5 minutos. Depois rapidamente vestiu um vestido casual, colocou algumas coisas em uma bolsinha e saiu correndo como uma adolescente, radiante de empolgação. Espiei pela janela e vi 2 caras dentro do carro. Ela entrou no banco da frente e abraçou o homem que estava dirigindo. Ela já tinha deixado claro que faria o que quisesse. Aguente ou vá embora. É humilhante e doloroso, mas o que posso fazer além de ter paciência e planejar minha saída? Eu não tenho escolha. Atualização 2. Eu sei que faz tempo. Calma, tem muita coisa para contar. Antes de tudo, devo muito a essa comunidade. Obrigado pelas orientações e palavras de apoio. Seus comentários e mensagens me ajudaram a lidar com o pior momento da minha vida. Depois do meu último relato, muitos advogados dessa comunidade me enviaram mensagens com orientações e me indicaram advogados pro bono que eu pude acessar gratuitamente. Então aqui estou agora, finalmente passando pelo processo e me libertando do meu casamento tóxico. Como vocês sugeriram, comecei a documentar absolutamente tudo. O quanto ela gastava com roupas novas, bolsas, acessórios. Encontrei recibos de jantares em lugares onde nós costumávamos ir nos nossos encontros. Enquanto isso, eu ainda estava me dobrando em 2 empregos, comendo miojo no carro entre um turno e outro. Às vezes eu chorava ao lembrar que, quando eu recebia um bônus, sempre a levava às compras, dava presentes, mas quando ela recebeu um, me tirou da jogada. Não sei se você já sentiu esse tipo específico de raiva. Aquele tipo de raiva em que o peito parece pequeno demais para o coração. O tipo que corrói por dentro. Eu não desisti. Por mais difícil que fosse, eu ainda levantava e trabalhava duro. Minha única motivação era sair desse casamento. O advogado que me foi designado me ajudou a entender as consequências. Enquanto fosse um divórcio não contestado, seria barato. E não havia nada a contestar. Eu tinha provas de que ela estava ganhando tanto quanto meu emprego de horário normal. Eu larguei o segundo emprego e isso igualou nossa renda e economias. Já tínhamos separado nossas partes. Ela não via mais valor em mim. Então por que resistiria? Ela não resistiu. Quando eu a notifiquei,
Ela riu e disse, ainda sobrou respeito próprio em você? Impressionante. Enquanto isso, eu já tinha encontrado um apartamento pequeno para mim. Separei meus itens essenciais, roupas, eletrônicos e documentos. Todo o resto coloquei à venda. Absolutamente tudo. O sofá, a cadeira, os eletrodomésticos, tudo tinha sido comprado por mim. Eu tinha as notas fiscais de tudo no meu e-mail. Meu advogado disse que se eu pudesse provar que comprei com meu próprio cartão, poderia vender. Quando ela me viu tirando fotos das coisas, entrou em pânico, dizendo que tudo era propriedade do casamento e que eu teria que dividir o dinheiro com ela. Eu não respondi. Percebi que não conseguiria vender nada com ela por perto. Então esperei ela sair de casa por algumas horas. Não era difícil. Agora ela fazia viagens regularmente, quase todo final de semana. Ou era trilha, ou compras no centro. Ela sempre tinha compromissos. No final de semana seguinte, ela foi acampar com amigos. Eu imediatamente embalei todos os itens, enviei para o novo lugar e então os coloquei à venda online. Sim, tive que pagar pelas entregas, mas era melhor do que dividir com ela. Quando ela voltou da viagem e encontrou a casa quase vazia, perdeu o controle, me ligou, e eu ignorei. Enviou várias mensagens de voz desesperadas. Onde está tudo? Você se mudou? Quem vai pagar o aluguel? Você não pode levar tudo. Eu também era dona disso. Eu respondi que tinha me mudado. O contrato agora estava no nome dela. O proprietário mandaria uma versão atualizada em breve. Ela obviamente me xingou. Algumas horas depois, mandou outra mensagem perguntando se eu poderia voltar até o divórcio ser finalizado, ou pelo menos até ela arrumar um lugar menor, já que não conseguia pagar o aluguel sozinha. Eu não respondi. Não devia resposta nenhuma. Desde então tem sido tranquilo. Agora é só esperar o divórcio terminar logo. Atualização 3. O divórcio saiu. Não imaginei que seria tão libertador. Eu esperava por isso há muito tempo. Não achei que aconteceria tão rápido, mas acho que quando uma das partes deixa de se importar, não sobra nada pelo que lutar. Quando descobri a traição, me senti humilhado e pequeno. Depois que me mudei, ela assumiu que eu rastejaria de volta quando percebesse como é caro viver sozinho. O que ela não percebeu é que eu já estava sozinho muito antes de ir embora. Meu advogado, uma verdadeira bênção, cuidou de tudo com perfeição. Eu tinha a prova da renda dela, da conta escondida, do bônus, de tudo. Ele preparou a papelada tão bem que, mesmo se ela quisesse contestar, não tinha vantagem nenhuma. Ela mesma deixou claro em mensagens que queria liberdade. A partir daí, tudo andou rápido. Ela não queria contratar advogado, porque achava que eu seria obrigado a arcar com o processo. Azar o dela, eu não precisei. Meu advogado garantiu que o acordo fosse sólido. Como nossas rendas eram praticamente iguais, nenhum de nós devia pensão. As economias já tinham sido separadas antes do processo. E, como eu já tinha me mudado e tinha prova de que paguei praticamente todos os itens da casa, ela não podia alegar que eram bens do casamento. Eu ainda tinha recibos digitais de anos atrás com os dados do meu cartão. Cada sofá, cada cadeira, cada eletrodoméstico estava ligado a mim. Ela tentou uma última jogada, alegando abalo emocional e que eu a tinha abandonado. Meu advogado derrubou facilmente, apresentando registros que mostravam que ela já estava saindo com outra pessoa durante o casamento. Eu nem precisei mostrar o colar ou as mensagens, a linha do tempo da promoção, os gastos e a mudança de comportamento já contavam a história. O tribunal nem deu atenção ao pedido. Quando saiu a sentença, senti como se uma vida inteira de peso tivesse sido retirada do meu peito. Casamento dissolvido. Sem pensão, sem divisão de bens. Cada um ficou com o que era seu. Um tempo depois, passei de carro pela casa antiga só por curiosidade. Vi que estava escura e vazia. Ela também tinha se mudado. Não conseguiu manter o aluguel e foi para um apartamento menor, mais perto do trabalho. O dinheiro ainda está curto para mim, mas agora cada centavo vai para onde eu quero. Comecei a reorganizar meu orçamento. Cortei tudo que não precisava. O estúdio é bem mais barato que a casa antiga. Ninguém reclama de marcas de detergente ou de compras do mercado. Voltei a cozinhar. Tem algo terapêutico nisso. Sentar à mesa pequena, comendo uma refeição simples feita por mim mesmo. É muito melhor. Ainda estou no meu trabalho de vendas. Tenho me saído cada vez melhor porque parei de sentir vergonha dele. Trabalho é trabalho. Dignidade não está ligada ao título no crachá. Ainda estou me candidatando a vagas de tecnologia, mas parei de fazer disso o centro do meu valor pessoal. Não estou mais tentando provar nada para ninguém. É engraçado como eu costumava achar que o divórcio era sinal de fracasso. Todas aquelas noites em que me culpei, achei que não era suficiente, que tinha arruinado nossa vida. Hoje vejo quanto eu dei, quanto tentei, e o quão pouco ela se importou em me encontrar no meio do caminho. Recentemente descobri que o caso dela não durou muito com o parceiro. A esposa dele descobriu e ele conseguiu convencê-la de que foi só um caso rápido. Ela fez com que ele terminasse com o Andy e ainda pediu transferência para outra unidade. No começo, fiquei surpreso ao saber que a esposa o perdoou. Mas então ouvi a história completa. Ela era a segunda esposa.
Ele já era casado e tinha 2 filhos quando essa mulher apareceu na vida dele. O amante vinha de uma família com boas condições financeiras. Essa mulher o colocou na palma da mão e ele se divorciou da primeira esposa e abandonou os filhos por ela. Que tipo de homem faz isso? O karma bateu quando o amante a traiu com Wendy, mas ela não era como a primeira esposa. Ameaçou colocá-lo na rua se ele tentasse se divorciar dela. Ele teve que fazer tudo o que ela mandasse. Ri dessa história quando um amigo em comum me contou. Essa mulher ligou para Wendy e a ameaçou, dizendo para ela ficar longe do amante se quisesse continuar com os ossos no lugar. Minha ex mexeu com a pessoa errada. Ouvi dizer que ela tentou sair com outro colega por um tempo, mas isso também não foi para frente. A infelicidade dela não me traz alegria, e isso me fez perceber que eu provavelmente já tinha curado minhas próprias feridas. Esta é minha última atualização. Obrigado a todos pelo apoio durante todo esse tempo. Atualização 4. Boas notícias. Achei que deveria compartilhar com esta comunidade, já que vocês foram um apoio enorme para mim. Consegui um emprego na área de tecnologia. É praticamente o emprego dos sonhos que eu sempre quis. Depois que tudo se estabilizou, continuei firme no trabalho de vendas. Não vou mentir, ainda havia dias ruins, rejeições, clientes rudes, chamadas desligadas na minha cara. Mas comecei a enxergar o trabalho de outra forma. Em vez de odiá-lo, tratei como treinamento. Cada não construiu minha paciência. Cada discurso refinou minha comunicação. Aos poucos comecei a fechar mais vendas. Até recebi um pequeno aumento depois de bater minha meta trimestral. Nessa época, encontrei uma publicação online sobre certificações de tecnologia que ajudavam na recolocação profissional. Eu estava fora da área havia quase 1 ano e meio, e tecnologia evoluía rápido. O que eu sabia antes já não era suficiente. Um trecho daquela postagem me marcou. Suas habilidades não estão obsoletas. Só estão em pausa. Aquilo me acertou em cheio. Percebi que estava esperando sorte quando, na verdade, precisava de esforço direcionado. Então comecei pequeno. À noite, depois do trabalho, abria tutoriais no YouTube e plataformas de estudo gratuitas. Os finais de semana eram para laboratórios de prática e projetos simulados. Comecei a estudar arquitetura de nuvem e pipelines de dados, coisas que eu só tinha tocado de leve nos meus tempos antigos de TI. Foi puxado. Depois de 9 horas de expediente, a última coisa que eu queria era encarar mais telas. Mas eu me lembrava de que aquilo era meu caminho de saída. Eventualmente paguei um curso de certificação. O dinheiro estava curto, então usei um plano de pagamento. Estudava até tarde, tomando café preto e anotando tudo em post-its espalhados nas paredes. Aquele minúsculo estúdio virou meu centro de operações. Me lembrava meu quarto de faculdade, como se estivesse reconstruindo minha vida do zero. Passei na prova de certificação de primeira. Lembro de ficar olhando para a mensagem de parabéns na tela e apenas soltar o ar. Foi a primeira vez em muito tempo que senti orgulho de mim mesmo. Não tinha para quem contar, não postei nada em lugar nenhum. Era só meu. Adicionei a certificação ao currículo e atualizei meu LinkedIn. Me senti estranho, como se estivesse me reintroduzindo ao mundo. Eu não era mais o mesmo cara. Não estava desesperado. Estava pronto. A busca por emprego dessa vez foi diferente. Eu estava mais confiante. Sabia o que queria e o que tinha a oferecer. Minhas habilidades de comunicação e negociação tinham sido lapidadas no trabalho de vendas. Não me candidatei para qualquer vaga. Mirei empresas com vagas alinhadas ao meu perfil. Adaptei o currículo para cada uma. Não tive pressa. Paciência tinha se tornado minha maior habilidade. Em junho, fiz minha primeira entrevista com uma empresa de médio porte. Acertou tudo na parte técnica, mas escolheram outra pessoa. Estranhamente, não fiquei abalado. Tratei como treino. Continuei. Em agosto, já tinha feito 5 entrevistas. Então, um dia, apareceu um e-mail. Gostaríamos de avançar com sua candidatura. Era de uma empresa global, o tipo de lugar onde eu só sonhava trabalhar quando ainda estava no meu emprego antigo. Eles queriam me entrevistar para um cargo de engenheiro de soluções em nuvem. O processo foi brutal. 5 etapas ao longo de 2 semanas. Estudo de caso técnico, arquitetura de sistemas, comportamento, gestão, tudo. Algo tinha mudado em mim. Eu não entrei naquela entrevista desesperado. Entrei centrado. Eu não estava tentando provar que era digno. Eu já sabia que era. Só precisava do lugar certo para mostrar isso. Quando me perguntaram sobre a lacuna na minha carreira, eu não menti. Disse diretamente que fui demitido. A vida bateu forte, mas eu continuei aprendendo. Contei sobre trabalhar em 2 empregos, sobre resiliência, sobre reconstrução. Lembro do gerente de contratação se recostando e dizendo, isso é ótimo. Valorizamos isso aqui. Não percebi na hora, mas aquele foi o momento em que eu já tinha conquistado eles. Uma semana depois, recebi a carta de oferta. Li 3 vezes antes de cair a ficha. O salário era o dobro do meu último emprego na área de tecnologia. Benefícios completos, flexibilidade remota, ajuda de custo para mudança, tudo aquilo que eu achava fora do meu alcance.
Sentei na minha pequena mesa de cozinha, no mesmo lugar onde costumava comer miojo, e chorei. Era como se o universo tivesse esperado eu abandonar cada pedaço da minha antiga vida antes de me dar algo novo. Comecei no emprego em setembro. Foi na mesma época do ano passado em que me divorciei. Financeiramente, as coisas começaram a melhorar. Quitei o último dos meus cartões de crédito, paguei meu carro e até comecei a investir novamente. Neste fim de semana, mudei de apartamento, saí de um estúdio para um quarto em um bom bairro. Às vezes, quando olho para o ano que mudou tudo, percebo quão perto estive de quebrar. Se alguém naquele momento tivesse me dito que eu terminaria aqui, trabalhando para uma grande empresa global, sem dívidas, dormindo em paz, eu teria rido. Mas aqui estou, completando um ciclo. A ironia não passou despercebida. Se eu tivesse conseguido esse emprego antes do divórcio, provavelmente teria que pagar pensão. Mas a vida cronometrava tudo com perfeição. Consegui o emprego depois do divórcio, depois de me reconstruir. Às vezes você não percebe no momento, mas tudo realmente acontece na hora certa e na ordem certa. Se você está lendo isso e passando por algo parecido, perda de emprego, traição, desilusão amorosa, não vou te dar clichês. Só vou dizer o seguinte: você vai sobreviver. Vai doer como um inferno. Vai questionar tudo. Mas se você continuar se levantando, continuando fazendo as pequenas coisas certas, vai sair disso mais forte e sábio. Aqui eu encerro. Obrigado por torcerem por mim. Atualização 5. Uau! Eu continuo voltando a este post. A vida está cheia de surpresas. Eu estava vivendo minha nova vida, aproveitando cada parte dela em paz. Mas hoje a calmaria acabou. Eu estava no meio de uma ligação com um cliente quando ouvi alguém bater na porta. Não esperava ninguém. Pensei que fosse entrega ou manutenção. Quando abri a porta, lá estava ela, minha ex-esposa, parada como um fantasma. Por um segundo, meu cérebro não registrou. Ela estava diferente, mais magra. O cabelo agora estava mais curto, com a raiz escura aparecendo. O brilho que ela carregava, mesmo quando estava com raiva, tinha desaparecido. Os olhos estavam cansados. Ela forçou um sorriso e disse: "Oi." Como se fossemos velhos amigos se encontrando por acaso. Fiquei olhando sem acreditar e disse a única coisa que saiu naturalmente: "O que você está fazendo aqui?" Ela baixou a cabeça, mexeu na alça da bolsa e disse que só queria conversar, que vinha pensando em algumas coisas. Eu não me movi. Ela perguntou se podia entrar. Eu hesitei. Cada parte de mim gritava não, mas de algum modo ainda deixei que ela entrasse. Talvez eu quisesse mostrar o que ela perdeu. Ela entrou e olhou ao redor do apartamento. Viu meu MacBook com monitor externo, o iPad mais recente na escrivaninha. Forçou um sorriso e disse: "Você conseguiu mesmo." Eu só assenti. "Ouvi dizer que você está crescendo muito." Eu sorri. Ela sentou no sofá. Eu continuei de pé. Perguntei por que ela estava ali. Ela pediu para eu ouvi-la. "Fomos casados uma vez. Por isso, vamos ser civilizados." Eu disse: "Estou sendo." "É por isso que você está sentada aí." Ela respirou fundo e começou, sabe, depois de tudo o que aconteceu. Falou sobre como o apartamento para onde se mudou após o divórcio era caro demais e ela teve que mudar de novo. Como a esposa do amante a torturou e a abusou mentalmente, que até a perseguiu na academia e tentou agredi-la. De alguma forma ela escapou. Como as coisas mudaram no trabalho depois que o caso e o término vieram à tona. As pessoas passaram a tratá-la de forma diferente, como se ela fosse piada. Eu ouvi em silêncio, sem sentir nada. Ela disse que lamentava a forma como me tratou. Não sei se isso veio de arrependimento ou da percepção de que ela perdeu uma vida melhor em troca de felicidade temporária. Ela disse: "Eu sei que cometi erros, mas nossa situação me assustou." Tudo estava desmoronando e eu entrei em pânico. Eu quase ri. Pânico? As pessoas traem quando entram em pânico? Ela esperava empatia, mas eu apenas perguntei friamente: "O que você quer?" Ela hesitou e então sussurrou: "Eu só queria te ver. Queria dizer que sinto sua falta. Sinto falta de nós." Isso bateu diferente, porque ouvir nós saindo da boca dela, depois de tudo que fez, parecia até debochado. Eu disse: "Não existe mais nós. Isso acabou no dia em que você traiu e disse que tinha o direito de viver sua vida." O rosto dela desabou, derrotado. Eu não quis dizer daquele jeito. Eu respondi: "Você quis dizer exatamente daquele jeito. Você foi clara. Não queria ficar presa ao marido que estava lutando. Você queria uma vida melhor e liberdade. Conseguiu. Então por que está aqui agora?" Ela respirou fundo e disse as palavras que eu já sabia que viriam, porque eu cometi um erro. "Me desculpe." Ao dizer isso, ela desabou e começou a chorar alto. Olhou ao redor, provavelmente percebendo quanto confortável e estável eu estava nessa nova vida. Eu não era mais a pessoa que ela tinha deixado para trás. Eu não estava amargo, quebrado ou esperando um pedido de desculpas. Ela sussurrou: "Você mudou." Eu respondi: "Sim, eu precisei." Ela disse: "Meu pedido de desculpas também não significa mais nada para você agora." Para a maioria das perguntas dela, eu apenas fiquei em silêncio ou assenti.
Ela ficou na defensiva. Disse que eu estava sendo frio, que eu não podia pagar 6 anos de relacionamento assim. Eu fiquei ao seu lado quando você perdeu o emprego. Quando tudo estava desmoronando, eu estava lá, te apoiei. Seu cansaço constante e mau humor me desgastaram. O amante foi só uma distração para eu me manter sã. Eu nunca quis te deixar. Eu não deixei você. Você me deixou. Eu queria um bebê quando você não podia pagar. Eu deixei isso também. Você sabe como isso foi doloroso para mim. Eu deixei ela desabafar e se exaltar. Ela tentou mudar de estratégia. Disse que estava deprimida, que não sabia lidar com as coisas, que foi manipulada por Eric. Aparentemente, ele lavou a cabeça dela dizendo que eu era um fracassado e que a vida dela ficaria estagnada se continuasse comigo. Ela implorou, por favor, diga alguma coisa. Não aguento seu silêncio. Finalmente eu falei. Qual é o sentido de discutir tudo isso agora? Estamos divorciados e esse capítulo já acabou para mim. Minha calma a incomodou. Ela disse, por que você não está com raiva, gritando comigo? Diga o que realmente sente no seu coração. Eu respondi, meu coração não tem mais lugar para você. Nenhuma emoção. Nem mesmo raiva. Eu segui em frente. Ela me olhou e perguntou, você está saindo com alguém? Quase ri. Ela até sorriu um pouco, como se tivesse encontrado esperança nisso. Eu disse que seguir em frente não significa encontrar outra mulher. Eu segui em frente do meu casamento. Não quero voltar para aquele estado nunca mais. O sorriso sumiu. Ela parecia querer discutir, mas não encontrou palavras. Os olhos se encheram de lágrimas. Então é isso? Eu assenti. Ela ficou ali por um tempo tentando se recompor. Eu fiquei perto da porta, deixando claro que era hora de ir. Ela disse que não esperava que eu a perdoasse imediatamente, que só queria manter contato, talvez tomar um café às vezes. Eu disse que não. Aquele capítulo estava encerrado e eu nunca mais o reabriria. Ela enxugou as lágrimas, assentiu devagar e se levantou. Caminhou até a porta, virou-se e perguntou, você realmente nunca vai me perdoar, vai? Eu disse, já perdoei. Foi assim que consegui seguir em frente. Ela ficou confusa por um instante, como se não entendesse o que era perdoar sem reconciliar. Então foi embora. Eu senti uma profunda sensação de calma e encerramento. Acho que essa é minha vingança. Não a miséria ou humilhação que ela passou com a esposa do amante, nem as dificuldades que enfrenta agora, mas isso, minha indiferença à situação dela, o fato de sua presença não significar mais nada para mim, como minha tranquilidade abalou, como eu segui em frente enquanto ela ainda estava presa. Essa é a maior vingança para mim. Então é isso. Consegui superar. Obrigado pelo apoio. Espero que essa seja minha última atualização pela terceira vez.